Eles ligavam, mandavam mensagens e nada, ninguém respondia. Parecia que simplesmente eles tinham desaparecido, evaporado. E quando finalmente os detetives solucionaram esse caso, deixou uma comunidade inteira, um país inteiro, de coração partido. Era muita brutalidade, algo que é difícil ver. Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Miss Ayoshi, este daqui é o canal Crimes pelo Mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Toda quinta às 9 da noite, nós temos vídeo novo aqui no canal, onde nós conversamos sobre casos criminais reais que acontecem pelo mundo inteiro. E é daí que a gente percebe, né? Qualquer um, em qualquer lugar, pode ser um monstro e a gente sempre tem que ficar em alerta. Já vou fazer aquele pedido especial para você deixar o seu joinha, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também gosta desse tipo de conteúdo. A gente tá aí, ó, no rumo dos 100 mil inscritos e eu preciso muito da ajuda de vocês. E hoje eu vou contar para vocês a história de uma família. Michael N. Jones Jr. estava passando por um divórcio quando conheceu a Casey Bauer, que também estava passando por um divórcio. O Michael tinha 3 filhos com sua primeira esposa, uma mulher chamada Sarah, e a Casey teve 2 filhos com seu primeiro marido, o Richard. O Michael e a Casey trabalhavam em um hospital veterinário e ali eles começaram a ter um lance que virou um namoro. Eles namoraram por alguns anos até que resolveram se casar, que foi em 31 de outubro de 2017. Eles foram morar em uma casa no condado de Marion, que fica na Flórida, e os 2 filhos da Casey, o Cameron, de 7 anos, e o Preston, de 2 aninhos, foram morar com o casal. Logo, a Casey engravidou e eles tiveram uma menina que chamaram de Mercane. E em 2018 eles tiveram mais uma menina que eles chamaram de Ayana. E agora, né, a família estava completa e até meio que grande, né? Eram 4 crianças dentro da casa e o casal, né, o Michael e a Casey. A família era conhecida pelos vizinhos por ser normal. Ninguém tinha nada para falar contra eles. Pareciam felizes e que todos se davam bem. Mas se esse caso está aqui no canal, né, Crimes pelo Mundo, é que algo de errado não está certo com essa família. Em junho de 2019, o Richard, o ex-marido da Casey e pai dos 2 filhos dela, recebeu algumas mensagens vindas do telefone da Casey. Nessas mensagens, a Casey perguntava se ele poderia cuidar dos meninos por alguns dias, o que o Richard respondeu que poderia sim, sem nenhum tipo de problemas. Eles marcaram de se encontrar em um shopping local no dia 27 de julho, mas algumas horas antes do encontro ali, a Casey avisou o Richard que quem levaria as crianças seria o Michael. A Casey explicou ali para o Richard que ela estava se recuperando de uma cirurgia que ela tinha feito na região das costas. E essa não tinha sido a primeira vez que a Casey passava por um tratamento assim, né? No caso, por uma cirurgia desse tipo. Então o Richard não viu nenhum problema, né, em ser o Michael a entregar os filhos pra ele ali, né, levar os filhos até o shopping. E na hora marcada o Richard chegou lá. E logo o Michael chegou com os meninos e o Cameron e o Preston correram ansiosos, abraçaram o pai. Os próximos dias passaram normalmente, e em 1º de agosto, o Michael levou as meninas, a Mercale e a Ayana, para a casa da mãe da Casey. As meninas amavam a avó, uma mulher chamada Nick, e o Michael deixou as meninas lá com ela para passarem alguns dias. Aliás, né, a Casey estava se recuperando dessa cirurgia. Mas enquanto a Nick cuidava das netas, a Casey enviou uma mensagem para ela dizendo que ela não estava nada bem e pedindo que se a mãe poderia ficar mais alguns dias cuidando das netas. A Nick disse que sim, claro, não teria problema nenhum pra ela. Ela amava as netas, né? E seria ótimo passar mais alguns dias com elas. Ela pediu pra Casey se cuidar, né? Porque cirurgia na coluna é uma coisa complicada, então ela precisava de um cuidado maior. E foi isso, encerrou o assunto. No dia 10 de agosto de 2019, por volta das 3h30 da tarde, o Richard se encontrou com o Michael no mesmo shopping. E o Michael levou os meninos, né, o Cameron e o Preston, para casa. Os 2 meninos estavam todos empolgados, contando para o Michael como é que foram os dias com o pai. Mas eles estavam morrendo de saudade da mãe, eles queriam chegar logo em casa. 4 dias depois, em 14 de agosto, o Michael foi até a casa da Nick e buscou as meninas e levou elas para casa. As meninas também estavam com saudades, né? E elas estavam todas felizes por poder voltar para casa. E os dias foram passando normalmente. Durante todo esse período em que as meninas estavam com a avó e os meninos
com o pai. A Casey se mostrou muito ativa nas redes sociais, mandava mensagens pra todo mundo e o tempo ali foi passando. Após as crianças voltarem para casa, a constância das postagens da Casey na rede social foi baixando, diminuindo. As mensagens que ela mandava para as pessoas também. Até que chegou ao ponto que a Casey não fazia mais postagens e não mandava mais mensagens para ninguém. E o pior, as mensagens que eram mandadas e as ligações que faziam para tentar falar com ela não eram atendidos e nem respondidos. Conforme os dias foram passando, a Casey e o Michael não ligavam mais para ninguém da família. E todos os telefonemas iam direto para a caixa postal. Daí todos começaram a perceber que a última vez que eles tinham visto a Casey foi em junho. E que o Michael e as crianças, eles só tinham sido vistos pela última vez por volta da segunda semana de agosto. Depois disso, ninguém mais tinha visto o Michael, a Casey e as crianças. Os dias foram passando e nada. A impressão que todo mundo tinha era que a família tinha simplesmente evaporado, sumido no mundo. A Nick, a mãe da Casey, sentia que tinha alguma coisa errada. Então ela decidiu fazer diversas postagens nas redes sociais com as fotos da Casey e das crianças, perguntando se alguém sabia deles. Os vizinhos e amigos foram diversas vezes à casa da família, mas parecia sempre que não tinha ninguém lá. E a Nick continuava com aquela forte sensação, sabe, aquela sensação de mãe, que alguma coisa tinha acontecido com a filha e com os netos. No começo de setembro, a Nick já estava totalmente desesperada. A falta de contato, a falta de notícias da filha e dos netos e do genro já estava insuportável. As postagens que ela fez nas redes sociais, procurando, pela família, não estavam dando em nada, nenhum tipo de resultado. Ninguém sabia de nada. Então, em 14 de setembro, a Nick entrou em contato com o gabinete do xerife do condado de Marion e fez uma solicitação de verificação de bem-estar para sua filha e netos. Nesse caso, iria até a casa da família um policial. E assim foi feito. Um policial foi enviado para a casa onde a Casey, o Michael e as crianças moravam. E quando esse policial chegou lá, ele chamou, ele tocou a campainha, tentou olhar para dentro da casa, através de algumas janelas e nada. Ninguém atendeu. E mais, quando ele olhou para dentro da casa ali através das janelas, ele notou que a casa estava vazia, sem móveis nenhum. Era como se a família tivesse se mudado. Mas o policial resolveu andar ali em volta ali, e ele encontrou um vizinho da família, um homem chamado Johnny. E ali conversando com o Johnny disse que não conhecia muito bem o Michael e a Casey, só de vista ali do bairro mesmo. E o oficial perguntou para o Johnny, se ele havia notado algo de estranho ali na casa ou na vizinhança. E o Johnny disse que sim. Ele contou que umas 2 semanas antes, um funcionário de uma imobiliária chamado Patrick pediu para que o Johnny o acompanhasse até a casa, até a residência ali do Michael e da Casey. O Johnny perguntou, o porquê, e o corretor disse que tinha ido até a casa da família e que ele tinha sentido um cheiro muito ruim vindo de lá de dentro. E ele precisava de uma testemunha para entrar. O Johnny então acompanhou, o Patrick, o corretor, e eles entraram. E o Johnny disse para o policial que realmente estava com um cheiro horrível dentro da casa, mas apesar do cheiro, não tinha nada dentro da casa. Nem móveis, nem nada, não tinha ninguém lá. Parecia que a família tinha se mudado de lá simplesmente. E gente, aqui eu preciso fazer uma pausa para perguntar para vocês iriam, assistindo o True Crime hoje, vocês iriam até a casa em que uma pessoa fala, olha, vamos ali que tem um cheiro ruim dentro daquela casa e eu não encontrei ninguém lá? Gente, eu não iria, eu ligaria imediatamente para a polícia. E eles, os dois, tanto o Patrick quanto o Johnny, não ligaram para a polícia, só saíram de lá como nada tivesse acontecido. E o policial, ouvindo isso, ele decidiu falar com o dono do imóvel e saber se ele sabia de alguma coisa, se a família tinha ou não se mudado. O policial entrou em contato com o José Petrolino, que era o dono da casa onde a família morava. E o José falou para o policial que ele havia mandado um corretor, o Patrick, até a casa realmente, porque ele queria passar essa casa para outra pessoa, porque ele tinha despejado a família de lá há umas 3 semanas, porque eles não estavam pagando o aluguel. E que quando o Patrick foi lá, a família já tinha saído. E o José completou dizendo que eles tinham feito alguma coisa na casa, que estava com um cheiro insuportável lá dentro.
O policial perguntou se o José tinha falado, com a Casey ou com o Michael para avisar sobre esse despejo. E o José disse que ele entrou em contato com a Casey para notificar, já que a propriedade ali, o aluguel estava no nome da Casey. Ele notificou ela sobre o despejo, mas que ela não atendeu o telefone. Ela mandou uma mensagem para ele dizendo que ela estava se separando do Michael e que agora ele deveria ver essas coisas de aluguel com o Michael, direto com o Michael. Após essas mensagens, o José ligou para o Michael, que também não atendeu ele. Mas logo o José recebeu uma mensagem de texto do telefone do Michael, dizendo que a família já tinha desocupado o imóvel e que eles deixariam a chave no balcão da cozinha. Após essas mensagens, o José tentou entrar em contato algumas vezes com o Michael, mas ele não foi atendido. E já que o Michael tinha, afirmado que a família tinha saído da casa, os funcionários do José foram até lá para fazer uma limpeza, para realizar alguns reparos na casa, mas o cheiro estava tão insuportável que eles nem fizeram nada. E o policial ouviu tudo isso e achou a história muito estranha. Um cheiro horrível. Ninguém conseguiu falar mesmo com a família, era só mensagem que recebiam vinda dos telefones deles. O policial sabia. Alguma coisa tinha acontecido ali. O policial, com essas suspeitas, pediu autorização para o José se ele poderia entrar ou não na casa. E o José autorizou. O policial pediu reforços e logo chegou um detetive para acompanhá-lo dentro da casa. E assim que os dois abriram a porta, um cheiro insuportável atingiu os dois. E ambos tinham anos de trabalho policial. E eles sabiam exatamente que cheiro era aquele. Era o cheiro de decomposição. O cheiro era tão forte, gente, que eles sentiram até tontura e nauseados, assim, eles começaram até a passar mal. Os dois começaram a fazer uma busca dentro da casa. Estava realmente tudo vazio. Mas conforme eles iam entrando cada vez mais, eles começaram a sentir outro cheiro muito forte. Cheiro de produto de limpeza. Como se alguém tivesse feito uma limpeza dentro da casa ou tentado. Mas era visível que em alguns lugares o piso e o rodapé tinha sido trocado. Para os dois oficiais era óbvio que tinha acontecido ali. Alguém ou algumas pessoas haviam perdido a vida. E agora eles precisavam saber quem. Aliás, uma família inteira estava desaparecida, ninguém conseguia falar com eles e eles precisavam resolver isso. Mas, no meio das buscas, e sem explicação nenhuma, o proprietário da casa, o José, pediu para que os policiais parassem as buscas e pediu que eles saíssem da casa dele. Os policiais estavam ali, sem mandado e estavam somente com a autorização do dono. E agora, sem essa autorização, eles tiveram que sair e parar as buscas. Mas os oficiais sabiam, tinha alguma coisa ali e eles precisavam agir rápido. Por causa disso, eles contactaram a unidade de crimes graves e em pouco tempo vários policiais chegaram ao local, agora com um mandato em mãos. O primeiro passo era saber aonde a família estava, o que afinal tinha acontecido com eles. Casey tinha uma van branca modelo 2017 que não estava na casa. Então eles deram um alerta para esse veículo. O caso foi registrado no banco de dados de pessoas desaparecidas e um alerta foi emitido. Todos os policiais pediram para que ficassem atentos, Na manhã seguinte, 15 de setembro, os policiais já tinham tentado os celulares do Michael e da Casey diversas vezes e só dava caixa postal. A van ainda estava com um alerta sobre ela, mas sem nenhum sinal de onde estava. Então os detetives tentaram uma nova linha de investigação. Eles decidiram ligar para a Sarah, a ex-esposa do Michael. Eles ligaram, mas ela não atendeu, então eles deixaram diversas mensagens. Nessas mensagens que eram policiais do condado de Marion e que precisavam falar com ela urgente. Pouco tempo depois, Sarah retornou a ligação. Os detetives explicaram que eles estavam procurando a família, se ela sabia de alguma coisa. E a Sarah disse que sim. Gente, ela falou que tinha visto o Michael e a Casey 2 dias antes, ou seja, na sexta-feira, dia 13 de setembro. Eles se encontraram por volta das 5 e ficaram até às 6 ali em um McDonald's próximo da casa da Sarah. Eles conversaram um tempo e o Michael e a Casey pareciam estar bem, mas eles não estavam acompanhados das crianças e não contaram para a Sarah onde as crianças estavam. A Sarah e os detetives encerraram a ligação e os detetives pensaram: ok,
O Michael e a Casey se encontraram com a Sarah, mas cadê as crianças? Será que eles fizeram alguma coisa com os filhos? Com essas suspeitas, os detetives resolveram ir até o McDonald's, onde a Sarah disse que teria encontrado ali com o casal. E lá eles buscaram as imagens das câmeras de vigilância que confirmassem a versão da Sarah. Quando eles verificaram as imagens minuciosamente, eles não encontraram nada. Nem a Sarah, nem o Michael e nem a Casey. Nenhum deles apareciam nas imagens. Ou seja, esse encontro no McDonald's não aconteceu. Os detetives ligaram novamente para a Sarah. A Sarah atendeu e ela confirmou. Ela disse que ela tinha encontrado sim com eles no McDonald's. Mas os detetives sabiam que a Sarah, gente, estava mentindo. E agora eles queriam saber por que diachos ela estava mentindo. Eles novamente ligaram para a Sarah, mas a Sarah não atendeu. Eles mandaram diversas mensagens, deixaram diversos recados e nada de ela retornar. Passou algumas horas ali e por volta das 2 horas da tarde, os detetives receberam uma mensagem de voz vinda da Sarah. Nessa mensagem, a Sarah se retratava e agora ela afirmava que ela não tinha encontrado nem a Casey, nem o Michael no McDonald's. Para os detetives ficou mais do que claro, né? A Sarah estava escondendo alguma coisa, ela sabia de algo e os detetives precisavam descobrir o que era. Poucos minutos depois, os investigadores receberam uma outra mensagem de voz de um número desconhecido. Quando eles ouviram, era o Michael. Na mensagem, ele afirmou que não estava na cidade naquele momento, mas que voltaria logo. Ele ligaria para os policiais quando ele chegasse na cidade. E assim que eles ouviram essa mensagem, os detetives tentaram ligar para o telefone que o Michael usou para mandar a mensagem de voz e todas as ligações eram ignoradas. E nesse ponto, os detetives já estavam pé da vida, né? É a Sarah mentindo de um lado, é uma mensagem de voz que se dizia ser o Michael, mas eles não tinham como confirmar se era realmente ele falando. Só recapitulando aqui para ninguém se perder, eles foram na casa da família dia 14 e tudo isso aqui das ligações, da Sarah mentindo, da mensagem do Michael aconteceu no dia 15. Então os detetives decidiram que eles iriam até a casa da Sarah, que ficava em Jacksonville, porque eles queriam ver a cara dela e ver por que ela estava mentindo. Então um detetive foi até a casa da Sarah, chegou lá, ela não estava, ele aguardou alguns minutos e a Sarah chegou. E o detetive colocou ela contra a parede e começou a perguntar para ela por que ela estava mentindo. E a Sarah começou a contar a história. De acordo com ela, desde que ela e o Michael se separaram, eles não tiveram muito contato. Ele ia lá às vezes para ver os filhos, mas os dois não conversavam muito. Só que as coisas mudaram em julho daquele ano. O Michael procurou a Sarah dizendo que ele e a Casey estavam se separando. E nos dias seguintes, o Michael começou a visitar muito mais a Sarah e as crianças. Até que na noite do dia 30 de agosto, o Michael apareceu lá novamente na casa da Sarah e ele passou a dormir na casa dela todos os dias. Ele praticamente se mudou para casa dela depois do dia 30 de agosto. Ele saía de vez em quando, dizendo que ia resolver alguns problemas, mas depois voltava para casa dela. Até que chegamos no dia 15 de setembro, quando os policiais entraram em contato com a Sarah pela manhã para perguntar se ela sabia ou não aonde a família estava. A Sarah explicou para o detetive que quando ela viu as mensagens deixadas pelos detetives na manhã daquele dia, queriam conversar com ela sobre o Michael e a família, ela perguntou para o Michael, que estava na casa dela naquele momento, o que estava acontecendo. Ela e o Michael conversaram sobre o assunto e o Michael explicou que os policiais estavam procurando ele e a família porque ele estava com problemas com o proprietário da casa, o senhor José Petrolino. E foi o Michael que pediu para a Sarah contar a história de que eles tinham se encontrado no McDonald's. O Michael explicou para a Sarah que se ela não dissesse isso, o proprietário, o senhor José, poderia pensar que eles estavam fugindo das responsabilidades. Então, ela falou que viu a Casey e o Michael por causa disso, porque ela achava que o proprietário da casa tinha ligado para a polícia. Bom, nesse ponto aqui, o detetive sabia que a Sarah não tinha visto a Casey e as crianças, mas que o Michael estava morando com ela. Então o detetive queria falar com o Michael. Perguntou, tá bom, o Michael tá aqui, deixa eu falar com ele.
E a Sarah disse, gente, que olha, convenientemente, o Michael havia discutido com ela durante a tarde, por causa das ligações dos policiais, que o Michael arrumou as coisas dele e tinha ido embora. E olha só, né? O Michael saiu da casa da Sarah por volta das 4 horas da tarde. O detetive chegou lá 1 hora depois, ele chegou lá 5 horas da tarde. Por pouco, ele não encontrou o Michael lá. Mas agora acontece uma reviravolta aqui no nosso caso. Enquanto o detetive conversava com a Sarah, o serviço de emergência, o 911, recebeu uma chamada. Um homem ligou dizendo que tinha sofrido um acidente e precisava de ajuda. Ele estava preso dentro do carro. Quando os policiais e os socorristas chegaram até o local do acidente para ajudar esse motorista que tinha sofrido alguma coisa, adivinhem quem era o homem que estava acidentado? Era o Michael, gente. O policial que atendeu essa ocorrência viu que o carro que tinha sofrido um acidente, o carro estava meio que destruído, o homem estava preso lá dentro. Então esse policial olhou para o motorista, que a gente sabe que é o Michael, perguntou se ele estava machucado. O Michael disse que não, que ele só estava preso e que o tornozelo dele estava dolorido, mas que ele estava bem. E nada nesse mundo teria preparado aquele policial e nem a gente para que o Michael disse a seguir. Ele, com toda a calma e normalidade desse mundo, disse, entre aspas: policial, e esse cheiro que você está sentindo é o corpo da minha esposa que está na parte de trás da minha van, tá? Gente, quando o policial ouviu isso, ele imediatamente mandou ele mostrar as mãos e sair de dentro do veículo. E vamos entender, né, que esse policial não sabia que o Michael era aqui o nosso Michael da história. Então ele pediu reforços e quando ele colocou o nome do Michael no sistema, foi aí que tudo apareceu, que ele estava envolvido em um desaparecimento da família inteira e que ele também tinha sido dado como desaparecido. Esse policial contactou os detetives que estavam responsáveis pelo caso do Michael e da família dele. E os detetives chegaram rapidamente no local. Eles olharam a van e realmente encontraram o corpo sem vida da Casey em um avançado estado de decomposição. O Michael, nesse ponto, já estava algemado, então ele foi levado preso para prestar um depoimento e para todo mundo entender o que estava acontecendo. Já na delegacia, o Michael começou a contar a sua história. E já que a Casey, gente, estava sem vida dentro da van, nós temos apenas a versão do Michael. Então, entendam, tudo o que ele disse sobre a Casey é a explicação que ele acha que seria uma justificativa para o que ele fez. Nós nunca saberemos o que realmente aconteceu. Aliás, nós só temos o lado dele. E mais, eu vou contar detalhes muito brutais a partir de agora, que podem ativar gatilhos emocionais. Então, por favor, veja o limite de vocês e fiquem bem. Bom, vamos lá. Segundo o Michael, toda vez que ele ia para a casa da Sarah para visitar os filhos que ele teve com ela, né, a Casey achava ruim. Ela era ciumenta e possessiva e achava que ele estava indo lá demais e que, na realidade, o que ele queria era ir lá para reatar o casamento que ele tinha com a Sarah. Nesse momento da história, o Michael já havia saído do hospital veterinário e ele começou a trabalhar na área da construção. E a Casey ficava acusando ele de estar traindo ela o tempo inteiro, de ter vários casos. E as brigas tomou conta do relacionamento e a vida dos dois começou a se tornar um inferno. Em 10 de julho de 2019, o Michael estava trabalhando em um escritório que ele estava montando alguns armários. E a Casey começou a ligar nesse escritório que ele estava prestando esse serviço várias vezes. Ela ligava para o telefone fixo do local e o Michael, que estava tentando instalar alguns armários ali, algumas coisas, ele começou a atender essas ligações e também a responder as mensagens de texto da Casey. E esse excesso de ligação não deixava o Michael trabalhar. Então ele tirou o telefone do gancho e isso irritou muito a Casey. Quando o Michael terminou o serviço dele e ele voltou para casa, a Casey estava fora de si. Ela estava muito brava e muito irritada com ele. Ela brigou, ela xingou e disse que ele não iria dormir com ela ali na cama. Mas o Michael estava cansado, então ele
sentou numa cadeira ali que tinha no quarto do casal e tentou dormir, mas a Casey continuou gritando com ele. E agora ela gritava bem próximo do rosto dele ali. Ela queria ver o telefone celular, se tinha ou não alguma coisa de alguma mulher no telefone dele. Então, ele sentado na cadeira, ela começou a colocar ali a lanterna, sabe, do celular no rosto dele pra não deixar ele dormir. Bateu com o celular também no rosto dele. E o Michael decidiu sair do quarto do casal, deixar ela sozinha, e ele foi para a sala. Mas a Casey foi atrás dele. Ela continuava gritando, batendo nele, até que atrás de uma poltrona reclinável ali da sala, tinha um taco de beisebol de metal. E a Casey pegou esse taco e começou a usar o taco para empurrar o Michael. O Michael conseguiu tirar esse taco das mãos da Casey e ele usou o taco repetidamente na cabeça dela diversas vezes, até que a Casey perdeu a vida. Enquanto tudo isso estava acontecendo, as crianças estavam dormindo. O Michael, após terminar toda essa monstruosidade, ele colocou o corpo da Casey em várias sacolas plásticas e escondeu em um armário. Ele limpou o sangue melhor que ele pôde ali antes que as crianças acordassem. E como coincidiu, com as férias de verão, então o Michael ficou levando as crianças para a casa de vários parentes pelos próximos 10 dias, enquanto ele trocou o piso e tentava limpar, mais ainda a casa, que continuava com um cheiro, e muito suja. Em 27 de julho, o Cameron e o Preston foram ficar com o pai biológico, o Richard. E como vocês já podem ter notado, foi o Michael que usou o telefone da Casey para enviar uma mensagem de texto para o Richard e pedir para que ele ficasse com os meninos. Como também foi o Michael que pediu para a mãe da Casey, a Nick, ficar com as filhas, com as meninas. E eu sei que nesse ponto aqui da história, vocês estão aí se perguntando. Ok, o corpo da Casey estava na van, mas cadê essas crianças? Aonde as crianças estavam? Prepare-se, gente, porque é chocante. Dia 10 de agosto, quando o Michael foi lá buscá-las no shopping, que o pai levou. Pois é, o Michael, ele começou a arrumar diversas desculpas, para o Cameron, para o Preston, para justificar ali a ausência da Casey. Mas 2 dias depois que os meninos chegaram na casa, ou seja, no dia 12 de agosto, o Michael entrou no quarto dos meninos durante a noite. E os dois já estavam dormindo. O Michael covardemente puxou o Cameron da cama e o menino caiu direto no chão. Assim que o Cameron caiu no chão, o Michael subiu em cima dele, colocou as 2 mãos no pescoço do menino e colocou os 2 joelhos sobre o peito do Cameron para impedir que ele respirasse. Ele apertou, ele pressionou, até que o Cameron perdeu o ar e perdeu a vida aos 9 anos. Enquanto ele estava tirando a vida do Cameron, o Preston estava dormindo na cama bem ao lado. Mas o Preston, gente, não acordou apesar do barulho. O Michael então colocou o corpo sem vida do Cameron dentro de uma mala e guardou a mala no armário. Na noite seguinte, ele decidiu que também iria tirar a vida do Preston. E o Michael, ele disse ali no depoimento que as mãos dele estavam muito doloridas e machucadas porque o Cameron lutou muito pela vida. E foi daí que ele lembrou que ele tinha algumas abraçadeiras na casa. Ele pegou uma dessas abraçadeiras, foi até o quarto do Preston durante a noite e enquanto o pequeno dormia, ele agarrou ele. Ele colocou a abraçadeira em volta do pescoço e puxou com força. Ele então carregou o pequeno até o banheiro, onde ele já tinha deixado o chuveiro ligado, e ele começou a tentar afogar o Preston na água corrente. Não deu muito certo, ele não tinha uma rolha para tampar ali, o ralo da banheira. Então ele enfiou um pano dentro do ralo, um pouco de água começou a se reter dentro da banheira, e ele enfiou a cabeça do Preston ali, e foi assim que o pequeno perdeu a vida aos 4 anos. Depois que o Preston perdeu a vida, ele colocou o corpo dele em sacos e ele deixou o pequeno dentro do banheiro escondido. E, gente, o Michael, ele contava cada detalhe com muita calma.
Uma fala quase que robótica, sabe? Ele não tinha emoção nenhuma. Outra coisa que chamou muita atenção dos investigadores foi que eles descobriram durante as investigações, conversando com familiares, amigos e vizinhos, e com a ex-mulher do Michael, a Sarah, e todos falavam que nunca tinham visto nada, nenhum tipo de abuso que o Michael fizesse com as crianças. De acordo com as palavras da Sarah, o Michael era um excelente pai. Tem até uma história que aconteceu alguns meses antes, que a Nick, sabe, a mãe da Casey, ela deu um tapa em uma das netas, no caso era filha da irmã da Casey, e o Michael viu essa cena e ele ligou para a polícia e denunciou a sogra. Não admitia que ninguém fizesse mal para alguma criança. Ele era considerado calmo, um bom pai, um ótimo vizinho e amigo. Então ninguém entendia como e por que ele tinha feito essas monstruosidades. E vocês lembram, né? O Michael e a Casey tinham duas filhas, a Mercalli e a Ayana. Elas estavam na casa da avó quando ele tirou a vida dos irmãos dela, dos dois meninos. Mas depois que ele tirou a vida dos enteados, o Michael buscou as filhas na casa da sogra, na casa da mãe da Casey, né, da Nick. Durante a próxima 1,5 estava tudo ok com ele e com as meninas. Até que ele colocou as meninas dentro da van e dirigiu para a Flórida. E ele estacionou em frente à prefeitura, que dava, gente... A prefeitura tinha uma visão clara para a delegacia de polícia. Ele ficou ali sentado dentro do carro com as meninas, criando coragem para se entregar. Ou até mesmo esperando que algum policial o veria ali e o prenderia. Quando ele esperava dentro do carro, ele quebrou o telefone da Casey, jogou dentro de uma lixeira e foi a partir daí que ele parou de fazer as postagens e a responder as mensagens pela Casey, se fingindo ser a Casey, né? Depois ele desistiu de se entregar e começou a rodar de carro pela cidade até que ele cansou e voltou para casa. E assim que ele chegou em casa, ele decidiu que ele iria tirar a vida das meninas também. Ele encheu a banheira com água e pegou a Mercalli no colo. Ele colocou ela dentro da banheira e manteve ela debaixo da água até que ela perdeu a vida aos 2 aninhos. Depois ele fez a mesma coisa com a Ayana, que tinha apenas 11 meses quando teve a vida ceifada. Ele colocou as duas meninas juntas em um saco plástico e ele deixou os corpinhos delas escondidas em um armário. E ele começou a ir depois disso para a casa da Sarah. De acordo com ambos, né, com o Michael e com a Sarah, o Michael contou que estava se separando da Casey, mas ele não teve nenhum envolvimento ali romântico com a Sarah nesse período que ele ficou na casa dela. Ele estava passando tempo mesmo com os filhos dos dois. Existem até especulações que diz que a Sarah sabia sim que o Michael tinha feito com a Casey e com as crianças. Já a Sarah jura de pé junto que ela não sabia de nada não, tá? E acreditava que os dois estavam se separando e que as crianças estavam morando com a Casey em um outro lugar. No dia 1º de setembro, o Michael voltou para casa e pegou todos os corpos e colocou na van. Ele então voltou para a casa da Sarah, agora com 5 corpos dentro da van. O Michael mandou mensagem, né, para o proprietário da casa, dizendo que ele e a família tinham saído do imóvel. Depois de alguns dias, o proprietário mandou algumas pessoas lá para limpar e arrumar, só que o cheiro estava muito ruim, então eles não fizeram nada. E no dia 14, a Nick ligou para a polícia e pediu para que eles fizessem uma verificação de bem-estar da família. No dia 15, os policiais ligaram para a Sarah e o Michael bate o carro e ele é encontrado. E só mais um adendo que eu acho importante aqui. A Sarah, ela disse que não sabia que a família inteira estava sendo procurada e dada como desaparecida. Mas ela curtiu uma postagem da família, né? No caso, uma postagem feita pela Nick, pela mãe da Casey, pedia para que qualquer pessoa que soubesse algo sobre a Casey e as crianças que entrasse em contato. Curtiu essa mensagem no final do mês de agosto, então ela sabia sim. Então aqui eu volto para a parte em que o Michael sai da casa da Sarah apenas 1 hora antes do detetive chegar lá. O Michael então começou a dirigir e vai para o norte. Ele parou em uma área de descanso para pensar o que ele faria a seguir. Ele tinha $40 na carteira,
5 corpos dentro da van e nenhum plano. Depois de pensar muito, ele decidiu se desfazer dos corpos que estavam na van e junto com ele. Então ele dirigiu mais um pouco e encontrou uma área arborizada, onde ele jogou os corpos das 4 crianças. O corpo da Casey ele queria jogar em um outro lugar, por isso ele começou a dirigir para fora dessa área arborizada, onde ele tinha jogado as crianças. Só que ele ainda não sabia para onde exatamente ele iria depois dali. Então ele começou a mexer no GPS enquanto ele estava dirigindo. Ficou distraído, olhando o mapa, então ele bateu o carro. E foi aí que o próprio Michael ligou para o 911 e pediu socorro. Depois do depoimento, o Michael levou os detetives até onde ele tinha descartado os corpos das crianças. E foi comprovado através da autópsia, né, tudo que o Michael contou, as crianças realmente sofreram. O Michael ficou preso aguardando o julgamento dele, que começou em abril de 2023. E depois das provas e testemunhos, em 28 de abril de 2023, o Michael, aos 42 anos, foi considerado culpado. E depois ele foi sentenciado a perder a vida na prisão. Hoje, o Michael ainda está no corredor da morte esperando a sentença dele. E esperando, né, para tomar um cafezinho com o demo assim que for executado. Eu descobri esse caso enquanto eu pesquisava o caso da família Dormer, que eu coloquei aqui no canal numa terça-feira. E quando eu li sobre esse caso, eu fiquei tão chocada que eu precisava trazer esse caso para vocês. Gente, esse cara pra mim foi um dos piores monstros que eu contei aqui no canal. E eu quero saber muito a opinião de vocês. A Sarah sabia ou não tudo o que estava acontecendo? E vocês acreditam na historinha do Michael, que a Casey era uma mulher ciumenta e incontrolável, que foi pra cima dele e ficava agredindo? Quero muito saber a opinião de vocês. Me conta aí nos comentários, a gente conversa e a gente se vê na próxima quinta, às 9 da noite. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês e cuidado com alguns homens por aí.